Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada. Tenham uma boa vida, tenham uma boa caminhada dentro dessa nossa religião, nossa amada religião de Umbanda, né? Na Casa Ser Luz, nós seguimos a Umbanda como luz e lei divina. Luz e lei divina essa que nos relembra, né? Que nos remonta, nos direciona aqui. Não há religião superior à verdade. Né? Ou seja, toda religião só é verdadeiramente uma religião, como a nossa religião de Umbanda, quando busca compreender e vivenciar as verdades. E acima de todas as religiões existe essa verdade, né? Verdade divina, a qual buscamos compreender e nos integralizar nessa caminhada, nesse processo de evolução que nós escolhemos, né? Por amor, num caminho religioso de Umbanda ou iniciático de Umbanda como luz e lei divina. Vamos lá, esse é o nosso segundo vídeo, né, de estudo, né, profundo aí sobre a Umbanda, Umbanda como luz e lei divina, e o tema desses nossos vídeos é a magia da luz, né, o mago, a maga da luz de Umbanda, né, aquele iniciado que utiliza o magismo sagrado, né, que é a magia nesse sentido de ciência sagrada, né, do conhecimento sagrado, para o bom, o bem, o belo e o justo, ou seja, para o bem comum de toda a humanidade. E assim reflete, obviamente, boas realizações em nossas próprias vidas. Então, no primeiro vídeo, nós falamos da parte inicial, né? Tocamos no assunto de algumas dimensões, alguns elementais, né? Como esses elementais encadeiam e vivificam, né? Cada dimensão da existência, inclusive a nossa física, mas também todas as dimensões espirituais, né? Astral. E falamos da importância, né, do mago da luz, ou da maga da luz, esse que está sendo iniciado, compreender todos esses universos, né, com o conhecimento fundamentado que a Umbanda requer. Eu já começo esse nosso segundo vídeo trazendo um exemplo, né? Vamos pegar um químico ou um farmacêutico, né? Você imagine que um químico ou um farmacêutico vai fazer uma experiência científica utilizando alguns elementos, né, algumas substâncias, sem saber quais são essas substâncias, sem saber manipular essas substâncias. Muitas delas podem ser tóxicas e até altamente radioativas, fazendo uma comparação, né, para vocês entenderem bem a importância que tem o conhecimento verdadeiro e profundo no magismo de luz da Umbanda. Então imagine vocês, esses químicos ou farmacêuticos, se utilizando disso, misturando elementos que não são compatíveis, misturando elementos que, ao invés de criar uma cura, pode criar uma doença, às vezes uma bactéria, um vírus, né, que venha a danificar a própria saúde do ambiente ou a saúde física do ser. Então, muitas questões estão conectadas, e é essas questões que nós estamos aqui, por meio desse vídeo, chamando atenção ao verdadeiro magismo da Umbanda como luz e lei divina. Pensemos nós, né? Se um farmacêutico, um químico, não sabe o nome das substâncias, não sabe para que elas servem, não sabe que tais combinações não são boas, não vai dar algo correto, né? Pode gerar alguma desarmonia ao invés de gerar harmonia. Então, como esse farmacêutico, como esse químico pode querer fazer essa ciência, essa alquimia com os elementos que ele não conhece, que ele não sabe manipular, que ele não sabe para que serve, que ele não sabe qual o resultado que vai ser gerado com aquilo ali. Do mesmo jeito, o mago ou a maga da Umbanda como luz e lei divina. Como um médium que está começando na Umbanda quer realizar um magismo sem saber os elementos, as substâncias, o que é compatível, o que não é compatível, o que é incompatível, o que gera harmonia, o que gera desarmonia, né? Parar de brincar, como a gente falou no último vídeo, de ser mágico, né? De fazer mágicas, de ficar nos enganando, né? Brincando com uma coisa que pode levar a consequências muito graves, kármicas inclusive. Como nós sempre gostamos de lembrá-los, a magia da luz, ela é harmonizadora, ela é ordenadora, ela vivifica e ela cura, né? Ela desperta qualidades positivas, benéficas, né? Do bem e até do amor. Já ao contrário, quando nós não sabemos utilizar esses elementos e ainda assim, né, nos propomos a fazer o que não sabemos fazer, e nem como fazer, aí nós vamos estar atendendo ao outro lado do magismo, que é o magismo da sombra, né? A magia negra. Isso, a magia negra era o termo que eu queria encontrar. Por quê? Negro vem do obscuro, ou seja, eu não sei o que eu estou fazendo,
não sei como fazer e eu vou alcançar as coisas da forma errada e vou fazer errado. Então isso vai gerar, ao contrário da magia da luz, isso vai gerar desarmonia, vai gerar doenças, vai gerar maus karmas e toda a consequência de coisas ruins que nós não precisamos e nós não queremos na nossa vida. Então por isso o magismo da Umbanda requer sim fundamento, conhecimento e eu saber o que fazer e como fazer, para que assim eu não gere maus karmas e possa até, inclusive, dissipando alguns maus karmas que eu possa ter em minha vida, em minha existência. Então, para darmos continuidade no que viemos falando, vamos compreender o seguinte: a magia da luz, ela é ordenadora, harmonizadora, curativa, benéfica, né? Ela gera bons karmas. Ao contrário, a magia negra, ela faz todo o contrário disso. É bom que tenhamos isso em mente e hajamos com responsabilidade sempre. E agora, então, vamos dar sequência a esse nosso segundo vídeo sobre magismo da luz de Umbanda. Gostamos sempre de lançar algumas questões, né? Porque a questão, ela dá um choque de realidade, né? Em cada um de nós, em cada um de vocês, para fazer despertar em vocês o verdadeiro sentido de buscar a Umbanda, ou a iniciação na Umbanda, ou conhecer o magismo da luz da Umbanda. Mas a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: quão disposto você, irmão, você, irmã, se considera umbandista, está para buscar o verdadeiro conhecimento do magismo de Umbanda? Está disposto a se disciplinar, a se comprometer, a estudar incansavelmente e amorosamente de forma prazerosa? Porque requer tempo, requer muito estudo, requer muita profundidade. É preciso buscar, é preciso estudar bastante, conhecer, compreender, se integrar com essas verdades e, ao mesmo tempo, com tudo que toca essas realidades, refletir profundamente sobre tudo isso e se aprofundar nos mistérios da nossa própria religião. Nós não nos cansamos de lembrar que muitos umbandistas de 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos de caminhada não sabem de verdade o que é a mediunidade, o que são os orixás, quais são os mistérios dos orixás, não conhecem os elementais, não conhecem as dimensões e ainda assim querem realizar magismos. E a gente vê muitas casas acabando, muitos médios tendo as suas vidas desarmonizadas, desequilibradas mais do que já eram, né? Por exatamente não saber com que estão mexendo, né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, muito conhecimento e muito fundamento. A Umbanda requer isso. É um ledo engano dos nossos irmãos, de alguns irmãos umbandistas, achar que fará a verdadeira magia, utilizará da verdadeira ciência sagrada, né, sem esse preparo, sem o fundamento, sem conhecer as coisas e as verdades, ou seja, só indo para uma casa, frequentando, incorporando alguns guias, achando que já sabe tudo, e não é assim. E quando digo, irmãos e irmãs umbandistas, que não é assim, não é simplesmente verbalizar, é o que nós temos visto, é o que nós temos testificado tristemente em relação a muitos que se dizem umbandistas e até sacerdotes, né, padrinhos e madrinhas de Umbanda, né, vendo casas despedaçadas, correntes sendo quebradas, né, espíritos ignorantes, né, atrapalhando um bom trabalho de uma casa e por aí afora. Essas são provas, né, comprovações que nós temos de que realmente os instrumentos da Umbanda, eles não estão sendo utilizados ou não estão sendo bem utilizados. Ou seja, a luz tem a ver com verdade, tem a ver com conhecimento, tem a ver com sabedoria, tem a ver com alquimia interior, tem a ver com autodomínio, com controle, com todas as virtudes humanas. E são elas que vão nos preparar para sermos um verdadeiro mago ou maga da luz de Umbanda como luz lei divina. Então a magia, ela se divide em 2 tipos de magia: a magia externa e a magia interna. Lembrando que a magia interna, ela sempre será a busca maior do verdadeiro mago, da verdadeira maga, e ela é a essência de tudo, né? Então a magia externa, ela é representada pelos números, pelas cores, pelos símbolos e os sons. Já a magia interna é essa própria alquimia interior que eu já falei anteriormente. Ou seja, essa magia interior, ou seja, a magia interna, essa magia alquimia interior, ela começa a partir do momento que eu começo a transformar as minhas más tendências em boas tendências, que eu começo a iluminar os próprios elementais do meu corpo
né? A alquimia interior. E aí a gente traz, assim, dentro da filosofia, a transformação do chumbo em ouro, que a gente não está falando do campo da materialidade, mas da nossa própria representação elemental em nossos corpos, ou seja, vivificando e iluminando esses elementais que em algum momento, com as nossas más tendências, as nossas más escolhas, nós criamos registros negativos ou desordenamos esses elementais em nosso corpo, e por isso existem doenças, existem problemas, né, de saúde em todos os níveis, né, gente, mental, emocional, físico, na nossa psique, exatamente porque nós viemos desarmonizando, desordenando esses elementais. Então agora a gente precisa reconhecer, saber quem são, o que são esses elementais, reordená-los, reharmonizá-los, projetar luz neles, isso tudo dentro da iniciação, isso o sacerdote, né, o padrinho e a madrinha, ele deve iniciar os seus médios, os seus magos e magas da luz dentro desses princípios. Então, por meio dessa alquimia, dessa magia interna, é que nós podemos começar a realizar uma magia externa, principalmente por meio do próprio reflexo da magia interna. Enfim, a magia externa ela é necessária para que a gente, dentro dos ritos de Umbanda, por exemplo, né, os ritos de Umbanda são parte dessa magia externa. Então, essa questão, só precisamos conhecer os números, os sons, as cores e todos os símbolos, né? E quantos de nós conhecemos, né, esses símbolos profundamente dentro da Umbanda? Então, esse é um ponto que a gente sempre chama atenção. Não podemos brincar de ser magos. Temos que realizar algo com mais profundidade, com conhecimento realmente fundamentado. Temos que fazer sabendo o que estamos fazendo e aonde queremos chegar. Com muita clareza, com muita consciência e com muito conhecimento. Então, memorizemos essa verdade. Tomemos consciência, irmãos, desse conhecimento, que a magia externa ela só acontece quando ocorre a magia interna. Ou seja, se eu começar a trabalhar com esses números, né, que fazem parte da magia externa, com esses números, com esses símbolos, com esses sons e com essas cores, né, e na Umbanda a gente usa muito, principalmente essa questão da cor, sem conhecimento, sem consentimento dos próprios elementais que vivificam aquele plano, aquela realidade, nós estamos brincando de ser mágicos. Ou seja, não estamos realizando nada. É por isso que a gente vê muitas oferendas e até muitos movimentos magísticos, entre aspas, sendo feitos por muitos médiuns e ou não dá resultado ou acaba gerando um karma, gerando até uma desarmonia maior ainda do que a que já existia. Então a magia interna, ela precisa ser realizada primeiramente. Ou seja, é o próprio mago, a própria maga da luz, lidando bem com esses elementais em seu corpo, realizando a alquimia interior, trazendo as suas virtudes à tona, trabalhando, né, dentro dos princípios da Umbanda, conhecendo esses princípios, ou seja, sendo um bom humano, sendo um bom ser humano, sendo uma boa pessoa. Dando continuidade, falamos então dos dois tipos de magia, a externa e a interna é a mais importante. Agora nós vamos falar das três partes da magia. A primeira parte é o verbo, né, o próprio processo de encantamento, e obviamente isso aí só na iniciação vocês vão ter contato com esse conhecimento de forma mais profunda. Mas a primeira parte é o verbo, esse poder de ordenar, de mandar, né, por meio do nosso poder co-criativo, de encantar, de fazer o encantamento, ou seja, gerar um movimento positivo ali na luz. Essa é a primeira parte da magia. A segunda parte é o próprio rito, né, ou seja, são os símbolos, os gestos, perfumes, né? Ou seja, muitas coisas que nós utilizamos, até os próprios elementos materiais que nós utilizamos na nossa Umbanda, fazem parte desse rito, né? São os elementos mais simbólicos. E a terceira parte, que é o mais importante, né? Terceiro não no menor nível de importância, mas no maior nível, ou seja, deixamos para falar por último da parte mais importante da magia, que é o mago, que é a maga de Umbanda, né? Ou seja, a magia, ela só se processa, gente, na pureza. Estamos falando da magia da luz. Só se processa na pureza. Tudo que disso se afaste é uma deturpação. Isso vai gerar mau karma. Isso vai gerar um desequilíbrio das forças e a maculação dos próprios elementos que são manipulados ali. Os elementais, né? Estou falando terra, fogo, água, ar e ar. E aí a gente lembra os elementais, busquem também no livro, né, Umbanda como Luz, Lei Divina, está vindo aí no site Clube de Autores, é a base da nossa casa.
tem um capítulo que fala dos elementais e até dos seres que a gente criou uma forma para esses elementais, né? Ondinas, nereidas, sereias, né? A própria salamandra, né? Enfim, que são só símbolos, fazem parte dessa segunda parte do rito, né? Enfim, essa questão do mago e da maga é o ponto primordial, ou seja, o mago, a maga, para que possa realizar tudo que vem em consequência dentro do magismo da luz. Então, para finalizarmos esse vídeo, quando o mago ou a maga da luz não está preparado, não sabe o que faz, o que acontece? O feitiço volta-se contra o próprio feiticeiro, né? Então, se eu comando um elemental, se eu dou uma ordem para um elemental, mas eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei fazer esse elemental, não sei ordenar esse elemental, ou seja, comandá-lo de forma a dar um resultado que eu espero, esse próprio elemental pode se voltar contra mim. E o elemental, uma vez feito parte de uma magia desequilibrada, sem fundamento, sem conhecimento, ou seja, ele sendo desarmonizado, gerando mau registro nele, ele passa a ser responsabilidade nossa nesse processo de catarse, de purificação. Ou seja, o elemental que eu desarmonizei nesse processo de magismo vai ser, a partir daquele momento, minha responsabilidade kármica em reorganizá-lo, em reestruturá-lo, ou seja, e iluminá-lo novamente, uma vez que todos os elementais retirados da natureza, eles são profundamente, essencialmente puros, perfeitos, né, dentro da perfeição da cadeia de evolução que eles ocupam. E eu, uma vez mexendo nisso e desordenando essa cadeia evolutiva do elemental, eu agora ajo diante de uma responsabilidade ao longo das minhas vidas para poder resolver essa questão em mim. E como isso pode vir? Por meio de doença, por meio de desequilíbrios em todas as áreas da minha vida. Então, verdade que precisa ser dita, irmãos. A própria força que você invoca te dominará se você não conseguir ou não souber dominá-la ou comandá-la. Bem, vamos finalizar esse vídeo para não ficar muito longo. Espero ter contribuído. Vamos dando continuidade, né? Vários outros vídeos nesse mesmo sentido do magismo. E, obviamente, isso não é uma iniciação no magismo, não é essa a nossa intenção, mas simplesmente a de chamar a atenção aos verdadeiros umbandistas, irmãos e irmãs que buscaram a religião e o instrumento da magia, né? Dentro desse poder curativo, harmonizador e até de criar bons karmas, né? Então é chamá-los a atenção para a importância de buscar fundamento, conhecimento e uma casa e um sacerdote que tenha condição de te iniciar da forma correta. E eles devem, obviamente, ter sido iniciados dentro da luz da lei divina para poderem agora iniciar você, meu irmão, minha irmã, de Umbanda como luz lei divina. Fiquemos por aqui. Que nosso Pai Oxalá os abençoe e desperte cada vez mais essas verdades, né? Que essa verdade possa abraçá-los cada vez mais. Lembrando que, para que essa verdade venha até vocês, vocês precisam primeiro ir ou buscar essas verdades, né? Olhem para as verdades e as verdades certamente começarão a olhar de volta para vocês e assim vocês começarão a criar um diálogo com esses conhecimentos mais profundos e mais sagrados, de modo que a própria vida, o seu próprio mestre interior te direcionará a uma casa mais propícia ao aprendizado, a um sacerdote que tenha mais competência para te iniciar, ou enfim, as circunstâncias que te levarão aonde você verdadeiramente quer chegar. Fiquem com Deus, que Pai Oxalá abençoe todos e cada um de nós sobre as forças e os mistérios dos nossos amados, né, orixás da Umbanda como luz e lei divina. Saravá.